Viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Afronautas, um espaço onde o nosso principal foco é TI. Portanto, hoje será diferente porque temos um novo tema e também um novo convidado. Eu sou a Ariete Matomona e estarei aqui consigo até o final deste programa. Mas, como de costume, já sabe que o nosso programa não é feito aqui no planeta Terra. Nós viajamos até no espaço. E agora mesmo vamos começar a fazer a nossa viagem e vamos abordar sobre a temática aposta aos profissionais angolanos. Será que os profissionais angolanos, não é, têm lhes dado muita confiança e também oportunidades para poderem fazer coisas grandes aqui no nosso país, sobretudo também fora? Então, o que vai nos falar sobre essa temática é o Dialungana Vango. É desenvolvedor web full stack e também deep learning, CEO, fundador da Talk, ou do, né? Do Talk comigo, assim certo. Já está aqui conosco. Olá, Vango, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Ariete Matomona, muito boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e belíssima apresentação a sua. Então, vamos lá conversar um bocadinho sobre o tema que nos traz causa. Muito bem. Mas antes disso, vamos aqui pedir uma coisa rápida. É necessário que você se subscreva aqui no nosso canal, comente, partilhe. Estamos presentes também no Facebook, Instagram, no LinkedIn. O nosso site é www.afronautas.com. E agora vamos de volta à nossa conversa. Vamos nos contar um bocadinho sobre si, não é? Porque as pessoas precisam saber quem realmente é Ivan, como é que ele chegou para o mundo da tecnologia, não é? E para também nos abordar aqui sobre esta temática de hoje. Com certeza. Bom, obrigado pela pergunta. O Dialungana Vão é um jovem angolano, super apaixonado por tecnologia, como alguns dos telespectadores já devem conhecer. Sou natural de Cabinda, nasci na província de Cabinda. E falando um bocadinho sobre a minha trajetória com tecnologia, a minha história começou desde muito cedo. Eu lembro, na altura, eu tinha uns 9, 10, 11 anos. E naquela altura, eu e os meus dois irmãos, o Charles, meu maior, e o José, nós éramos praticamente o super-herói dos problemas informáticos do nosso pai. O nosso pai, infelizmente, não era muito ágil informaticamente, então havia algumas questões, por exemplo, informáticas, que o nosso pai não conseguia dar conta. Por exemplo, enviar uma música do computador por pendrive. Se bem se lembra, Ariete, na altura, os discos eram, ou seja, as músicas eram vendidos no formato disco. E Certo. esses discos eram colocados no computador e aí depois tinha que se gravar do computador, ou seja, no disco, colocar ele no computador para quando você tirar o disco ainda as músicas terem que ser armazenadas no computador para serem ouvidas. Então, problemas como estes e outros, o meu pai não conseguia dar muito conta. Então, os Os filhos, eu e curiosos, os no meus dois caso. irmãos, os curiosos nesse caso, procurávamos sempre colocar a mão, mexer daqui, mexer dali, tocar daqui, tocar dali, e no final, conseguíamos resolver os problemas. Conseguíamos pegar as músicas do computador, colocar no pendrive, para depois o nosso pai pegar o pendrive e colocar na viatura para poder ouvir as músicas. Conseguíamos digitalizar um documento de forma mais eficiente, mais rápida. Então, com o tempo, nosso pai começou a notar que esses meninos têm grande inclinação para tecnologia, para Tecnologia. informática. Certo. Então, de lá em diante, o nosso pai tomou a decisão de poder focar em apenas investir totalmente em nós no que diz respeito à informática e complementou isso com o inglês. Porque o nosso pai falava muito bem inglês na altura, também já falava, e ele sabia que se nós complementássemos os nossos conhecimentos muito maduros em informática junto com o inglês, hoje nós não teríamos tanta dificuldade assim em poder, por exemplo, conseguir uma vaga de emprego no mercado de trabalho. Então, de lá para cá, praticamente, para poder resumir a história, nós fomos praticamente orientados dessa forma, investidos em informática. Mas, infelizmente, a vida dá voltas. Quando nós tivemos a chance de poder viajar de Angola para Namíbia, país ao nosso sul aqui, para continuar a nossa formação no ensino médio, infelizmente, quando eu cheguei lá, junto com a minha família, os meus irmãos, e fomos matriculados numa escola, naquela escola, infelizmente, não havia, por exemplo, a especialização no meio da informática. Só havia, por exemplo, econômicas, jurídicas, sabe? Agricultura. Namíbia é um país que é muito voltado à agricultura. Então, como naquela escola que nós fomos matriculados era a única escola que na altura os nossos pais conseguiam abastecer as propinas, os custos,
Então, nós, de alguma forma, fomos forçados, eu em particular, em não fazer informática no médio, mas fazer economia, ou seja, econômicas. Então, de lá em diante, até praticamente eu finalizar o médio, eu finalizei com essa especialização em economia. E em 2014 nós voltamos para Angola, as coisas apertaram um bocadinho lá, e eu me dediquei então, quando nós voltamos da Namíbia para Angola em 2014 em diante, eu foquei apenas em dar aulas de inglês, porque eu já vinha praticamente com essa bagagem mais consolidada do inglês, lá tudo era só inglês. Muito teacher. Um teacher já, então grande parte das pessoas também que me conhecem mais como professor de inglês. E eu fiquei de 2014 a 2018 praticamente só dando aulas e também juntar algum dinheiro para ver se eu crio condições para poder entrar para a faculdade. E em 2018 eu então consegui ter a oportunidade de entrar para a faculdade aqui no SPAES, na Nova Vida, onde, como eu já vinha com uma orientação do médio voltado à economia, eu complementei isso também no meu ensino superior, fazer também uma especialização em economia. Então, fiz economia durante 2 anos, mas depois desses 2 anos na faculdade, tive algumas dificuldades, tive então que deixar de fazer a faculdade, parar um bocadinho, que é para focar em praticamente investir mais, ter algum dinheiro, para ver se eu consigo algum negócio, fazer algum negócio, porque as coisas apertaram, eu e quem estava a custear os meus estudos, então não conseguia dar conta, parei a faculdade para poder trabalhar, juntar algum dinheiro e fazer algum negócio. E depois, quando eu parei, quando eu saí da faculdade, foi então quando eu consegui ter a oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia, onde eu fiquei durante 4 anos e poucos meses, onde então toda aquela a experiência, aquele perfil informático, conforme estava sendo consolidado desde minha primeira idade, Certo. começou a voltar outra vez. Tanto mais que essa experiência, essa consolidação chegou então a gerar um produto, que é o Talk comigo, como uma boa parte das pessoas conhece então. Então, esse é praticamente um resumo para não ter que me alongar muito aqui, não monopolizar Boas, a com conversa. certeza. Já conseguimos conhecer, não é? De onde é que partiu essa história de ser alguém ligado à informática, à tecnologia. Então, conta-nos lá um bocadinho sobre o que é que realmente inspirou a criar o Talk Comigo. O Tô Comigo é um produto de uma leitura muito simples. Quando eu comecei com esse projeto, foi em setembro de 2024. Em setembro de 2024, nós tivemos o boom da inteligência artificial. Ou seja, Certo. a inteligência artificial sempre existiu, mas de alguma forma, com o surgimento de algumas ferramentas que vieram de alguma forma alarmar e chamar a atenção de profissionais da área, que foi quando nós tivemos o surgimento do Devin. Eu não sei se vocês ouviram sobre o Devin, que era uma simulação de uma ferramenta executar as mesmas tarefas que um profissional de tecnologia executasse. Mas claro, agora melhor, porque uma máquina foi criada para fazer aquilo, então é sempre mais, tem menos probabilidade de cometer erros. Então aquilo alarmou um bocadinho o mercado ou a comunidade de tecnologia no mundo. Então eu decidi pronto, e com base nisso, várias pessoas foram tendo a ideia de que é possível que essas ferramentas ou que a inteligência artificial venham roubar o trabalho dos profissionais humanos. Certo. E aí eu disse, para mim estava claro que isso era um falso problema, que jamais os seres humanos deixariam de ter a sua relevância como profissionais por uma máquina. Então eu disse, não, essa é a minha opinião, que nós humanos vamos continuar a ser relevantes, mas qual é a opinião de outras pessoas? Então eu disse, como já tinha um canal no YouTube onde eu dava aulas praticamente de programação, disse, vou criar uma rubrica específica como um formato de podcast, para eu estar a chamar ou convidar pessoas da área de tecnologia para virem também numa conversa um a um, poderem também deixar a sua opinião sobre o que é que acham sobre essas novas ferramentas e esse boom da inteligência artificial, se de facto vai tirar o trabalho dos Do ser profissionais. humano, certo? Então, com base nisso, fui indo fazendo convites e várias pessoas foram indo aceitando o convite e depois dos primeiros episódios, 5, 10, penso, começou a ganhar muita notoriedade o Talk Comigo. E depois daí, então, várias pessoas foram indo assim, solicitando, também quero participar, quero dar a minha opinião, também quero contar a minha história, quero me expor. Aí eu disse, sem problemas. E uns, inclusive, falavam, temos que pagar? Eu pago. Eu falo, não, não precisa, só precisa mesmo só dizer quando é que tem disponibilidade e aí nós marcamos e depois então nos fazemos a entrevista. E aí foi indo tendo destaque o Talk Comigo, até que hoje a dinâmica continua e ficou muito pesado para eu dar conta de tudo, tanto que eu trouxe algumas pessoas na equipa para poderem me ajudar com isso. E já agora deixo aqui uma saudação bem especial a essas 3 pessoas maravilhosas, a Edith, que é a Isa, nossa promotora de entrevista, a Domingas Emília Down, que é a nossa promotora do website, e o Hernani Tomás Manuel, que é o nosso desenvolvedor mobile. Então, essa é mais ou menos a história do Talk Comigo. Começa
no podcast, não é? No É. vídeo, em Uhum. formato vídeo, mas depois passa para a plataforma. Exatamente. Nós começamos como um podcast, mas que nós somos, na verdade, uma plataforma digital e utilizamos o podcast como um motor de visibilidade para poder expor talentos. Ok. Exatamente. Então, dentro da plataforma, não é? Porque nos vídeos ou nas entrevistas, o objetivo é abordar temáticas da tecnologia. Dentro da plataforma, qual é o principal objetivo? O principal objetivo, de facto, continua em expor e orientar talentos. Por quê? Porque nós achamos, e se o pessoal comigo acredita desde o princípio e tem lutado todos os dias, acreditamos que em Angola nós temos muitos talentos bons, mas infelizmente o que é dito, quem não investe não é lembrado. Se nós podemos ter muitos talentos bons, mas se não são conhecidos, nós não conseguimos de alguma forma saber apostar neles para poder tirar o máximo proveito com aquilo que eles de facto conseguem entregar no mercado. Então, o Pessoal Comigo tem essa missão, que é procurar dar visibilidade até para aquele estudante ou aquele aspirante que simplesmente fala assim, quero fazer tecnologia e eu quero me apresentar no mercado ou numa comunidade específica de tecnologia. Então, nós recebemos essa pessoa, damos essa exposição e uma orientação contínua. E essa orientação é dada de várias formas. Tanto dicas de como é que essa pessoa pode ter sucesso, como é que pode escolher uma área específica e se especializar na tecnologia, como deve saber, são muitas áreas, desenvolvimento web, tem mobile, tem inteligência artificial, que é agora o assunto do momento. E também formação técnica, mas é uma formação no formato de programa de capacitação técnica, que é para não deixar as pessoas simplesmente tomar uma decisão sobre uma área, mas sem que passe pela experiência de entender exatamente na prática como é que funciona, antes de tomar uma decisão. Porque não queremos que alguém tome uma decisão, por exemplo, vou fazer desenvolvimento web. Aí depois dedica 10 anos, 20 anos, depois vem e fala, não me sinto realizado como profissional, porque não tive uma ótima orientação, não me orientaram bem. Então, o foco do Pessoal Comigo, de facto, é isso. É expor e orientar talentos para que sejam talentos de destaque, que sejam talentos que, de alguma forma, o mercado olha e reconhece o talento, a capacidade. Ok. É uma rede onde há pessoas, não é? Aí a circular mais simplesmente da área de tecnologia. É exatamente. O foco, de facto, é tecnologia. A comunidade do Pessoal Comigo, de facto, é só TI. É tecnologia. Muito bem. Muito bem, depois dessa parte, onde ficamos aqui a saber um bocadinho daquilo que é o histórico do Dialogando Vamos e também sobre a sua plataforma Talk Comigo. Vamos agora para o nosso tema, que é a aposta aos profissionais angolanos. Não é? Quando se fala sobre apostar em profissionais angolanos, o que é que te vem em mente? Me vem em mente investir num talento local, talento angolano, especificamente, e o quão isso é uma atividade ou uma decisão muito importante a se tomar. Nós sabemos muito bem que os profissionais ou os talentos que fazem parte de um contexto, por exemplo, os nossos angolanos, sabem exatamente quais são as dificuldades que a nossa sociedade tem. Por exemplo, temos dificuldade, por exemplo, com conectividade, energia, quais são os problemas socioeconômicos que a população passa. Então, para quem é um talento angolano e já sabe exatamente qual que é o contexto do local onde ele está inserido, fica mais fácil, por exemplo, as empresas terem que apostar nesses talentos, que é para eles mesmo criarem soluções ou darem a sua contribuição para, de facto, melhorarem a vida da população, que eles, dia após dia, de facto, têm um contato próximo. Então, o que me vem em mente sobre a aposta aos talentos angolanos, de facto, é investir a eles, porque são eles quem, de alguma forma, conseguem atender melhor o público em questão. Então, nesse caso, que eu diria, eles é que devem investir em alguma coisa ou, vamos supor aqui, o Ministério da Educação que deve investir neles? Na verdade, os dois devem investir. Quem é talento, quem é vamos falar, um profissional angolano deve investir em si mesmo para cada vez mais se capacitar para poder responder às demandas do mercado, porque nós sabemos que nós estamos dentro de um mercado que dia após dia o nível aumenta, as exigências aumentam. Certo. Se ontem eu tinha facilidade de poder entrar numa vaga, hoje a mesma vaga poderá ter agora novos requisitos e eu preciso me adaptar nesse sentido. E as empresas também precisam, de alguma forma, melhorarem as suas capacidades ou a sua abertura para poder, então, receber talentos. Talentos estes que podem, com certeza, contribuir positivamente com aquilo que tem a ver com a melhoria daquilo que é a vida do povo, como também melhorar os resultados da empresa. Muito bem. Olha, só de falares acerca dos requisitos que podem mudar, fez-me recordar, ontem eu tive uma conversa e falava sobre o médio, o ensino médio, que valia tanto, que era que nem a faculdade, mas atualmente já não. A faculdade já não tem assim tanto peso, não é? Aliás, o ensino médio já não tem peso, a faculdade também está a perder o peso, que agora estamos a avançar para o mestrado.
não é? Então, como é que olha para essa questão dos níveis académicos, a sua valorização e a sua desvalorização, enquanto os nossos profissionais aqui angolanos? Boa questão. Primeiro, eu acho que o conhecimento nunca será desvalorizado, por tão mínimo que seja. Quem, por exemplo, está a sair agora do médio, com certeza que recebeu, nesse tempo, alguma informação que ele pode utilizar hoje como vantagem para poder se sobressair no mercado. Da Certo. mesma forma, quem decide fazer faculdade não é irrelevante, continua sempre a ser relevante. É importante fazer faculdade, porque nós dois podemos fazer faculdade na mesma instituição, no mesmo curso, mesma sala, mesmo professor, mesmos colegas, mas no final, tu podes se sobressair melhor em termos de ter melhores oportunidades no mercado depois da formação em relação a mim. Então, se nós tivermos o mesmo conteúdo, a mesma formação, a mesma orientação de formação, por que é que apenas você se sobressai e eu não? Então, tem muito a ver em como é que eu vou usar essa informação que estou a receber. Então, os níveis, cada um dos níveis tem sua importância, tanto ensino fundamental, médio, faculdade, mestrado, doutoramento, todos têm a sua importância e eu incentivo muito para quem tem disponibilidade ou condições de fazer faculdade ou qualquer formação que seja necessário, que vá em frente, não menospreze isso, porque o conhecimento nunca será desvalorizado. Mas nós estamos a falar do conhecimento, não é? Vamos, mas é propriamente dos níveis. Isso. A valorização que o ensino médio tinha antes não é a Uhum. mesma coisa de hoje. Uhum. E acontece a mesma coisa com o ensino superior. E está também no mestrado. As pessoas não pensavam, não tinham vistas para mestrado nem doutorado. Tinha pessoas que faziam, mas não tinha muita gente a olhar para isso, Uhum. não é? Então, eu acredito que a valorização e a desvalorização desses níveis académicos também acabam influenciando em alguma coisa nos nossos profissionais. Uhum. Então, como é que olha para essa questão? Olha, eu tenho um posicionamento muito diferente sobre isso. Porque quem fez o ensino médio pode ter um conhecimento, não é? Exatamente. Mais até em relação a quem fez o superior ou o mestrado. Mas estamos Uhum. a falar agora dos níveis. Os níveis podem ser valorizados e desvalorizados, no Claro. caso. Qual que é a minha visão sobre isso? Só para ver se consegues entender o meu lado, por favor. Certo, Ahm, eu sou muito de opinião que mesmo até que ainda não seja algo que esteja a acontecer, mas é possível. Ou seja, quem, por exemplo, olha para a educação no ensino médio, a faculdade ou mestrado ou qualquer nível e acha que talvez os conteúdos que são passados por lá já estão desvalorizados, minha visão, eu acho que não é uma forma muito boa de se olhar para isso. Por quê? Porque o conhecimento ele é dinâmico, ele se adapta às exigências do mercado. Se, por exemplo, no passado falava-se muito sobre assim questões muito básicas, por exemplo, de uma área de estudo. Hoje, por exemplo, se quem olha para o mercado e vê, agora temos a necessidade, por exemplo, de inteligência artificial. Vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. Nós temos alguns exemplos, vou sair fora de Angola um bocadinho, porque talvez aqui ainda isso não está a acontecer. Japão é um exemplo, se implementou a inteligência artificial como disciplina desde o ensino fundamental, desde o ensino primário. No passado não tínhamos inteligência artificial como disciplina, mas hoje temos por quê? Porque o ensino entendeu que é necessário se adaptar para poder formar as crianças no sentido de quando elas saírem lá, vão enfrentar um mercado com peças ou ferramentas que elas já viram desde o ensino fundamental. Então, o ensino se adaptou à necessidade do mercado. certo. Então, da mesma forma que isso acontece no ensino de base, por exemplo, fundamental, no primário, pode também se materializar no mestrado, na licenciatura normal e também nos próximos níveis. Então, essa é a minha visão, que é procurar adaptar o ensino ou a educação às exigências do mercado. Então, e isso não acho que é algo muito difícil de se fazer, é só fazer uma leitura do mercado. O que é que, por exemplo, as empresas hoje procuram nos profissionais? Precisam de profissionais que, por exemplo, entendam como usar as ferramentas de inteligência artificial, que saibam fazer um bom prompt no chat GPT para poder, de facto, ter a solução que, de facto, precisam, que merecem. E, com base nisso, as escolas ou o sistema de educação adota esse elemento como parte do currículo daquela instituição. E aí, todos os próximos estudantes que forem passar por lá
já aprendem também como usar aquela ferramenta para quando saírem terem uma melhor, sabe, uma melhor adequação para aquilo que é a exigência do mercado. Essa é a minha visão. Muito bem, já que mencionou sobre essa adaptação do que o mercado precisa, não é? Como é que olha para essa questão aqui em Angola? Não é? Essa adaptação tanto da academia e do mercado de trabalho. Ahm, Bom, aqui em Angola, O que está a se confesso, precisar é o que está a se ensinar. há uma coisa que eu costumo dizer e é muito normal. O ser humano é muito sensível à mudança, sabe? Toda vez que, por exemplo, se vê que alguma coisa na sociedade mudou, de alguma forma cria-se alguma tensão. E com a inteligência artificial, que é praticamente o boom da tecnologia nesse momento, não é diferente. Tem pessoas ainda que de alguma forma procuram resistir a isso. Não usa a inteligência artificial, vai tornar preguiçoso. Por um lado, sim, quem não saber se orientar e utilizar essa ferramenta, né? Porque ela é de facto uma ferramenta, ela precisa ser utilizada para poder facilitar as nossas tarefas no dia a dia. Certo. Então, como é que eu olho para isso? Eu olho no sentido de que nós precisamos entender exatamente que o mundo, e por intermédio da tecnologia, cada vez mais está a evoluir. E essa evolução, nós não vamos impedir a evolução, porque a evolução, de alguma forma, garante que a sua vida e a minha esteja melhor dia após dia. Tenhamos mais conveniência, tenhamos mais estabilidade, tenhamos mais condições para poder melhorar aquilo que é o nosso dia a dia. Então, é isso que eu acho que precisa ser feito, que é procurar, de facto, entender que, olha, o mundo está a evoluir, a sociedade está a melhorar, tem aspectos da sociedade que cada vez mais estão a evoluir e não vamos colocar um travão nessa evolução. Antes, pelo contrário, vamos ver uma forma de poder nos adaptar para poder garantir que a utilização dessa ferramenta ou dessa evolução proporcione cada vez melhores condições de vida a nós como seres humanos. E hoje, nós entendemos como é que, por exemplo, essas ferramentas têm nos ajudado em vários aspectos. No passado, se você fosse, por exemplo, para o Google e fizesse uma pesquisa qualquer, como ser um desenvolvedor web full stack, ou como, dar um exemplo talvez fora do, talvez do pessoal que não seja técnico, coitados, você vai para o Google aí e pesquisa como fazer, sei lá, massa, simples. Você se ia no Google no passado, ele te dava um monte de links assim, que você tinha que entrar em cada um deles e ver qual deles poderia se adaptar Ter melhor à alguma sua necessidade. informação, sim. Exatamente. Mas hoje com o GPT, que é um exemplo dessas ferramentas, ou Gemini, ou Copilot, ou qualquer uma outra ferramenta de IA, você faz esse prompt, como fazer uma massa simples, uma massa caseira simples, você vê que ele é um pouco mais, sabe, a informação vem mais detalhada, vem mais direta, vem mais categorizada, com base naquilo que você pergunta. E isso, Certo. claro, que é um ganho. E nós não temos que perder tanto tempo em clicar em vários links e procurar qual conteúdo ou qual artigo vai se associar melhor àquilo que nós queremos. E um simples prompt já consegue nos dar exatamente isso. Então, é muito mais fácil e facilita melhor ainda a nossa vida. Então, é uma evolução que, de alguma forma, precisa ser aproveitada. É isso que, de facto, pelo menos a minha visão, é muito mais voltada a poder olhar para essas ferramentas. Então, nesse caso, estás aqui a querer dizer que quanto mais haver ou existir um desenvolvimento, não é? A nível social, não só aqui em Angola, mas sobretudo também no mundo, onde as pessoas estão a ir, a aderir. Então, a academia também deve se adaptar a isso para que possamos ter bons profissionais no mercado? Sim, essa é a minha visão. Por quê? Porque tudo evolui e essa evolução precisa ser adaptada com aquilo que é necessário em termos de formação da pessoa, do talento. Porque tu não vais querer, por exemplo, que uma pessoa que tu conheces ou, sei lá, sua filha, quando Deus te abençoar em teres essa riqueza, fazer faculdade ou ter que entrar no ensino médio, mas ser evitada ou ser impedida de poder estudar sobre inteligência artificial. Ou, por exemplo, sobre uma ferramenta ou uma tecnologia que de alguma forma vai dar mais probabilidade para ela no futuro quando tiver que procurar um emprego. Nós não queremos que alguém entre para um sistema de ensino e seja ensinado coisas que de alguma forma hoje não tem tanta, não vão gerar tanto resultado. Então, nós queremos que o sistema de ensino se adapte, tá? Com aquilo que de facto de alguma forma vai orientar melhor os talentos que vão passar por lá, ou as pessoas que vão passar por lá, os estudantes que vão passar por lá, para poderem entender isso, para depois terem que terem benefícios quando tiverem que procurar por um emprego. Porque nós entendemos como é que é chato, desculpem o termo, procurar um emprego por muito tempo e não estares a encontrar. E supostamente algumas empresas alegam que esse perfil não está a ser aceito porque infelizmente não corresponde ou não tem os requisitos que a empresa exige. Então, vamos supor que um desses requisitos seja ele ter que dominar uma ferramenta de IA e ele não tem esse. Então, fica triste para ele,
porque talvez seja uma pessoa que o salário que vai ser pago para ele também poderia utilizar para poder, assim, dar de comer à família em casa, aos filhos. Então, é estressante. Certo. Então, nós queremos que, de alguma forma, o sistema de ensino, quando possível, dentro das suas avaliações, que eles têm muita capacidade de poder avaliar, ver o que é necessário ter que se incorporar no sistema para poder, então, dar mais vantagens para os talentos que vão sair de lá daqui a alguns anos e terem que procurar um emprego no mercado. Boas, muito bem. E já agora que abordamos aqui, ou tocamos no ponto da adaptação do mercado e também do sistema de ensino, qual é a avaliação que dá ou que faz com relação à aposta dos profissionais angolanos, os nossos? Positiva e negativa? Como é que é? Hum, bom, positivo é, com certeza, porque, assim, nós temos sim muitos profissionais angolanos que ainda se encontram fora do sistema do ensino. Oh, desculpa, fora do sistema de emprego ou fora do mercado. Mas nós temos alguns que, graças a Deus, já conseguiram serem aceitos e hoje estão a dar a sua contribuição para poder dar a sua contribuição na sociedade e também nessas empresas. Mas agora, com certeza que é notório que nós temos mais pessoas fora do emprego, né, do que necessariamente dentro. Agora, isso é algo que pode ser melhorado. Tá? E pode ser melhorado. E eu costumo aqui a dizer que a responsabilidade para se melhorar a vida de quem está fora do sistema de emprego é de responsabilidade mútua, tanto das empresas, que têm possibilidade de poder colocar mais pessoas dentro do seu quadro de colaboradores, mas como também por parte do próprio talento, da própria pessoa, que é não ficar como se fosse estável, muito confortável, procurar sempre ir atrás do conhecimento, melhorar, ver quais informações eu posso dominar e de alguma forma vão fazer com que as empresas queiram me contratar. Então, essa é uma coisa que também é muito importante. Os talentos precisam avaliar o mercado, ter a capacidade de avaliar o mercado, entender o que é necessário, o que é que eu posso colocar no meu currículo, ou qual formação eu posso fazer que, de alguma forma, as empresas vão querer me contratar. Se tu apostares nisso, tu vais aumentar cada vez mais as chances de não seres dito não por parte das empresas, mas sim um sim ou talvez um talvez, por intermédio, por exemplo, de uma oportunidade de estágio ou um teste de acompanhamento. Então, de alguma forma, isso é algo que precisa ser visto pelos jovens, e eu acredito que é algo que muitos jovens, todos praticamente, na minha opinião, têm essa capacidade de fazer uma reflexão sobre o que de facto o mercado precisa dos jovens hoje e qual é o currículo que eu preciso mostrar para as empresas que de alguma forma vão fazer com que eles queiram me empregar. E depois de fazer essa avaliação e entender quais são esses requisitos, esses pontos que tu poderias investir em si mesmo, ir atrás. E hoje nós sabemos que temos várias plataformas praticamente gratuitas para poder pegar informação. O YouTube é o nosso queridinho. No YouTube tem muita informação profissional que pode ser utilizado por parte de quem querer, por exemplo, melhorar ou criar uma nova habilidade. E eu falo muito do YouTube porque ele é grátis. É grátis, a informação lá é grátis. Temos outras plataformas também de ensino, como a Coursera, temos a Udemy, mas aí alguns níveis de informação técnica poderão querer aí algum custo para você poder ter acesso, mas o YouTube tem essa informação. E também o Google tem vários links, tem várias plataformas aí disponíveis que estão a garantir informação gratuita que os jovens de alguma forma podem beneficiar disso. Muito bem, então o principal problema, não é? Para termos aqui uma taxa mais elevada de pessoas desempregadas e uma baixa, não é? Fazendo uma comparação, uma baixa de pessoas que estão empregadas, o maior o fator é a não adaptação, não é? Daquilo que o mercado precisa no sistema de ensino e a organização dos próprios angolanos. Isso e não só, porque nós temos várias pessoas que infelizmente não têm condições de, por exemplo, entrar para a faculdade, passar por um centro de formação técnica. Então, a falta de condições, né, também impossibilita isso. Nós temos vários jovens que têm muita vontade em querer melhorar suas habilidades, em poderem serem pessoas de referência de alguma forma na sociedade, nas áreas que eles decidiram se especializar, mas a falta de condições, sobretudo financeiras, impossibilita muito isso. Mas com vontade, com persistência, continuar a ir atrás, conversar com as pessoas próximas de ti, ou pelo menos aquelas que tu consegues ter algum acesso e que tu achas que pode passar alguma informação que pode te beneficiar profissionalmente, vai atrás, conversa com essa pessoa, procura receber essa informação e trabalhar ela no sentido de você poder incorporar ela no nível das suas habilidades para ver se tu consegues ter algum destaque. Então, não é só
a questão dos números, mas também é uma questão mesmo de falta de condições. Isso é uma realidade que nós não podemos esconder, tá? As condições, as possibilidades que um grupo de jovens tem para fazer faculdade, se especializar, continuar a estudar de forma formal, não é o mesmo nível de oportunidades que têm os outros pela baixa falta de condições para poder ter essa realidade. Ainda estamos a falar sobre formações e mencionou sobre o YouTube ter aí o ponto grátis, não é? Gratuito. Será que para essas pessoas que têm dificuldade, por questões financeiras, no caso, vão lá buscar o YouTube, informações do Google, do ChatGPT, né, no YouTube, será que passa uma credibilidade para que essas pessoas possam conseguir grandes oportunidades no mercado de trabalho? Boa pergunta também. O que é que eu costumo dizer para as pessoas de alguma forma? Quando nós vamos, por exemplo, para o YouTube procurar um curso, eu vou procurar um curso sobre, sei lá, como fazer desenvolvimento web. Eu estou muito a puxar a brasa pela minha, para o meu lado, porque fica um pouco mais fácil dar um exemplo. Também que penso que o Certo. maior parte do público é alguém ligado à tecnologia consegue entender. Ahm, a forma que vai ser orientado o curso, naquele curso do YouTube, você precisa entender quem é que está a passar aquela formação, qual que é o contexto que aquela pessoa que está a passar a formação está inserido. Por exemplo, se é alguém que está nos Estados Unidos, se é alguém que está, sei lá, em uma outra parte do mundo, é possível que ele esteja a orientar os formandos com base naquele contexto, sabe? Se bem que a tecnologia ela é reta, tá? O que se ensina, por exemplo, nos Estados Unidos sobre aquela área é a mesma coisa que vai se ensinar aqui. O desenvolvimento front vai sempre ser front, o back-end vai ser sempre back-end, full stack, full stack. A parte técnica sempre é a parte técnica. Mas quando você for fazer uma formação no YouTube, entenda o contexto, porque quando você procura, por exemplo, orientar a sua mente para poder receber uma formação de alguém que não vive no seu contexto, tu poderás ter algum problema, tá? Então, por isso é que é sempre bom, procura sempre, vai no YouTube, pega a informação gratuita, procura entender a parte técnica, mas saiba adaptar esse conhecimento ao seu contexto, porque as soluções que a maior parte das vezes tu vais criar é para resolver os problemas do lugar ou do local onde tu vives. Então, procura a parte técnica, beba, consuma, mas quando tiveres, por exemplo, que criar uma solução, olha para a realidade que tu fazes parte. Então, YouTube eu acho que o cuidado deve ser esse, não procura. Ainda achas? Perdão? Eu tenho certeza, achas? Sim, eu acho por quê? Porque a avaliação que eu faço sobre o assunto pode ser diferente de uma outra pessoa. Boa. Então, na minha opinião, eu acho que esse é um cuidado que as pessoas devem ter, que é, vai à busca do conhecimento, está lá disponível, mas procura sempre saber olhar para aquela informação que estás a receber no sentido de você poder adaptar ou colocar ela em prática no contexto que tu vives. Muito bem. Então, qual é a sua visão, não é, de futuro para o mundo da tecnologia aqui em Angola? Hum, tuas perguntas são muito boas. É difícil prever o futuro, tá? Eu não é que eu acho que tu queiras que eu prevê o futuro, mas eu falo isso por quê? Porque, olha lá, nós estamos a viver nesse momento, no momento em que o que estamos a constatar na tecnologia, a transformação por conta da inteligência artificial na tecnologia nas sociedades hoje, é algo que ninguém previu há algum tempo atrás. Tá? Previa-se que, claro, a tecnologia vai desenvolver e vai ficar muito forte, por exemplo, nessa fase que nós estamos a viver, mas de forma muito reta, muito direta, alguém dizer, olha, em 2026, 2025, vocês vão estar a passar por essa fase e então ninguém consegue, de alguma forma, fazer essa previsão assertiva. Mas eu consigo fazer uma previsão estimada, tá? Que é o futuro da tecnologia em Angola. Eu sou uma pessoa que acredita muito que Angola tem grande capacidade. E como me apresentou como fundador e CEO do Sol Comigo, Sol Comigo é uma plataforma que de facto procura ter contato com os talentos locais. E nessas abordagens, nessas conversas que eu tenho tido com os talentos locais, eu noto que há muita capacidade, mas não aproveitada, não investida. Quantos jovens, Ariete, eu imagino que tu já teves, por exemplo, em algum momento nas suas redes sociais, ter visto, por exemplo, a publicação de um jovem angolano que deve ou que criou alguma coisa que era um uau, mas por não haver investimento suficiente ou necessário, esse projeto deste jovem praticamente acabou ficando engavetado e até hoje não sai. Então, talentos nós temos, investimento eu acho que nós devemos trabalhar um pouco mais. Por quê? Porque se nós investirmos totalmente nos nossos talentos, eu tenho a certeza que aqui mesmo em Angola, nos próximos tempos, não longo prazo, curto, médio, poderá haver o próximo Mark Zuckerberg, o
próximo Bill Gates, o próximo Elon Musk. Amém. Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou um sonhador e eu sonho muito com isso, porque eu já validei o mercado dos talentos aqui em Angola, talentos nossos. Eu tenho uma certeza que há capacidade para isso, mas falta nós nos entregarmos e investirmos neles. Então, se Fizeste essa haver isso. avaliação para o mundo da tecnologia, para quem está em TI. Pois é, bom, vou falar sobre a minha área, né? Pois, para quem está na tecnologia, eu penso que essa é a visão que eu entrego para as pessoas. Há muito talento, só precisa mesmo de merecer destaque, investimento, porque eu sei que muito bem orientado, um bom talento bem orientado, bem exposto, é capaz de transformar Angola. Mas o que é que faz com que esses talentos, esses projetos que andam aí engavetados, não sejam bem aproveitados e também não haja investimentos nisso? Por um lado, é falta de exposição suficiente, tá? Porque tem algumas pessoas que simplesmente têm um projeto, fazem uma apresentação, por exemplo, pode ser na escola, né? Mas depois dali em diante não há, por exemplo, uma rede estruturada que de alguma forma consegue promover o projeto que este jovem criou. Então, o Tal Comigo vem também, na verdade, para poder fazer isso, que é falar, olha, talento, tens um projeto, queres promover isso, queres apresentar isso para um público específico de tecnologia? Vem cá, vamos fazer uma entrevista, vai lá no website, expõe o projeto. E com base nisso, poderá haver uma pessoa ou outra que vai ler a sua ideia, o seu projeto e falar assim, eu acho que isso tem potencial. Então, eu vou querer ouvir mais, me fala mais sobre isso. Como é que nós podemos implementar isso? Quanto é que tu precisas, por exemplo, para poder fazer com que isso se torne um produto real, de facto, que já consiga andar? E com base nisso, então, a pessoa iria escalando o projeto ou a ideia. Mas precisa-se, sim, ter que haver uma rede estruturada, um local próprio que esses talentos ou esses projetos precisam passar e um público, já uma comunidade pronta para poder olhar e falar, tá, é aqui onde nós vamos vir olhar projetos ou ideias ou perfis profissionais técnicos, né, de tecnologia, que de alguma forma estão em extensão. Muito bem. Deixa eu tocar no ponto dos profissionais que não são tão maus assim, mas pronto, estão a ocupar lugares que realmente pagam bem e não fazem muito bem as coisas como se deve. E os que deviam lá estar estão fora. Qual é a sua avaliação sobre essa questão das tais empresas que acolhem estas pessoas que não fazem quase nada e recebem um monte de dinheiro e essas pessoas que deviam lá estar não estão? Eu acho que aqui é uma questão de compromisso. Ou seja, quem já está inserido no mercado de trabalho e de alguma forma não valoriza o facto de lá estar, essa pessoa precisa estar comprometida em entender que existe uma outra pessoa fora do mercado de trabalho que adoraria muito ter essa oportunidade. Então, tu que já tens e graças a Deus estás a ser muito bem pago, procura te comprometer em seres uma pessoa cada vez melhor em termos como profissional e cada vez mais te adaptares ou te capacitares, porque tem pessoas fora que estão a chorar por ter essa oportunidade e às Oportunidade. vezes nem sequer é ter uma oportunidade e ganhar bem, mas é só ter uma oportunidade. Porque tem pessoas, por exemplo, estranham quando são dadas uma oportunidade de estágio, não necessariamente estão a ganhar bem, podem estar a ganhar, sei lá, muito pouco, mas só o facto de estarem lá, só o facto de estarem a sair de casa todos os dias para falar assim, estou aí trabalhar, para eles já é uma realização. Agora, o salário, se é baixo ou pouco, ou grande, ou sei lá, isso aí é algo que ele vai se comprometer todos os dias para melhorar como profissional e justificar na empresa que de facto a empresa precisa. Mas aí está a questão, essa pessoa motivada que recebeu o estágio, por mais que receba assim um dinheiro tão pouco, não é? E esteja lá muito motivada porque está a sair de casa todos os dias, depois de conseguir uma vaga dentro dessa empresa, será que não vai entrar no ritmo dessas pessoas desleixadas? Eu torço que não. O meu desejo, ou o desejo, por exemplo, das pessoas que amam esta pessoa, é que ele não siga as más práticas, que seja um profissional excelente e exemplar. É claro que existem forças que, de alguma forma, nos influenciam para sair do caminho reto e, de alguma forma, desviar e não estar a dar exemplos. Mas o que eu torço sempre é que seja um profissional destacado no sentido de seres diferente da concorrência, ou pelo menos dos outros, pelo menos aqueles que, de alguma forma, não se orientam muito bem dentro das empresas, né? Então, isso é uma decisão pessoal, tá? Tu precisas entender que
Foi difícil conseguir isso e de alguma forma preciso valorizar. E se fala muito que aquilo que dá trabalho para conseguir são as coisas que de alguma forma nós acabamos dando mais valor. Então é isso que eu torço para as pessoas. Seja uma pessoa que receba a oportunidade e saiba valorizar. Muito bem, nós ouvimos com muita frequência as pessoas a dizerem que as pessoas vão atrás do emprego, vão atrás das oportunidades, mas quando lhes é chegada, prontos, Yeah. toda aquela motivação morre. Então, o que é que faz com que essas pessoas acabam tendo ideias assim do género, acabam caindo nesse tipo de preguiça, quando a verdade, antes estavam lá fora do emprego, o mercado não dava essa oportunidade, não é? Agora que o emprego já chega, o governo olhou para cima, mas depois a pessoa fica assim, sei lá, sem vontade de continuar a fazer as coisas. Hum, eu sou cristão, tá? Mais de ser uma pessoa ligada à tecnologia, eu sou cristão. Certo. Então eu envolvo muito a parte espiritual também nisso. Todos os dias nós somos, vamos falar, testados, né? Quando nós estamos a fazer aquilo que é certo, as forças manipuladoras para poderem Negativas. negativas de alguma forma também nos fazem distorcer. Se nós não formos fortes, é possível que a gente caia nestas insinuações negativas para poder deixar de fazer aquilo que é o certo. Então, minha recomendação, seja uma pessoa que agradece todos os dias a Deus pela oportunidade. Eu sei que quanto mais você agradecer a Deus pela oportunidade, Deus também vai te livrar de algumas manipulações ou de algumas tensões, né? Vamos falar assim. Então, seja uma pessoa que seja grato sempre. Coloca Deus em primeiro lugar, tá? Porque tem coisas que não é só o material. Infelizmente, o espiritual também está envolvido Influencia. e isso precisa ser, de alguma forma, também levado em conta por parte de quem, de alguma forma, está no mercado e quer se manter reto e fora dos desfios. Então, quem está a orar pouco tem que orar mais, de Tem que orar mais. certeza. Orem mais. para quem tem Hoje, a essa... câmara principal é esta. Pois, ok. Sim, então já vamos falar sobre porque é que os nossos que preferem mais os de fora em relação a que são daqui, os nacionais. Mas antes disso, eu gostava de fazer mais um pedido, assim que está do outro lado aí a acompanhar este podcast, a se subscrever o nosso canal, se ainda não, dê um clique, dê um like, comenta, partilha. Estamos presentes também no Facebook, Instagram, basta você pesquisar por Afronautas, você nos encontra. O nosso site é www.afronautas.com. Muito bem, aposta sobre os nossos profissionais, não é? E que se assiste, não é só agora, mas sempre foi isso. Quem faz formação fora tem mais vantagem em relação a quem faz formação aqui. E quem vem de lá fora, vem para aqui, Angola, acaba tendo mais valor em relação àquele que é daqui, que é nacional, não é? Qual é a visão que tem sobre esta escolha, esta comparação? Ah, olha, boa pergunta também. O que acontece? É normal, sim, que as empresas de alguma forma procuram dar mais valor para os currículos que são estrangeiros, né? E isso por conta da credibilidade que de alguma forma aqueles países já provaram para o mundo. Tá? Isso eu não julgo, isso é muito normal. Se eu tivesse, por exemplo, uma empresa, ou tu, Ariete, se tivesse uma empresa e tivesse que contratar pessoas, com certeza que essas pessoas que tu vais querer contratar para a sua empresa precisariam de gerar resultados. Porque sem resultados a empresa não sobrevive, Não infelizmente. Tem que cresce, pagar certo? imposto, tem que pagar, sabe? Tem muitas obrigações. Então, você vai olhar para aquelas pessoas que vais querer trazer no barco e de alguma forma ajudar a manter o barco a dirigir, a ir para frente. Então, essa é a visão que eu acho que algumas empresas têm, que é os perfis ou os currículos de fora que de alguma forma conseguem entregar os resultados que a empresa precisa entregar. Agora, que precisam, ou que pelo menos os jovens angolanos também, os profissionais angolanos também podem garantir isso, poder eles podem. Mas aqui o que acontece? É uma questão dos jovens de facto terem que merecer, sabe? E quando eu falo em merecer é continuar a se capacitar. Eu falo muito na tecla teclo muito aí, por quê? Porque é a única coisa que eu acho que no mundo profissional tu vais te destacar. É que quando você continua a estudar, continua a ler, continua a pesquisar, continua a ir atrás de conhecimento, continua a se praticamente capacitar dia após dia, incansavelmente, tu vais as empresas vão te notar, acredita, as empresas vão te notar.
E isso é muito simples. Por quê? Porque quem é bom é bom. Não precisa provar nada para ninguém. E quem não é, precisa fazer algum esforço. Está a ver? Então, se as pessoas puderem se capacitar aqui internamente, é normal, sim, que as empresas vão querer contratar essas pessoas. Mas, por outro lado, hum, quando um profissional é bom porque vai precisar que ele seja orientado paulatinamente. Eu não posso simplesmente querer contratar uma pessoa na minha empresa e falar que não, ele é bom, consegue resolver os problemas. Não, é um processo interno que a Ou porque é empresa. angolano, é daqui, É, da minha terra, pois, então vou contratá-lo. não, não é bem por ali. Mas como o que é que eu estou a tentar dizer? É contrate o profissional e te comprometas tu, como, vamos falar, dono da empresa, em capacitar esse talento. Ou seja, oriente ele profissionalmente para poder gerar os resultados que tu queres que ele gere para a sua empresa. Isso é um comprometimento interno da empresa para com o talento. Então, que já existam profissionais angolanos bons, existem. Nós temos universidades que estão a formar cada vez mais profissionais bons, Universidade Agostinho Neto, ISPETEC, assim, temos várias universidades que de facto estão a formar quadros. Mas, por um lado, de facto, é falta de oportunidade. Eles não têm oportunidade, não têm como mostrar de facto na prática que eles merecem o que eles de facto merecem. Então, eu penso que é uma questão. Eu não gosto muito de colocar a responsabilidade apenas em uma única parte. Por exemplo, são nas empresas que não estão a contratar os talentos. Mas também por parte do talento que precisa continuar a se capacitar para atender as demandas da empresa. Então, deve ser um jogo igual, equilibrado. Então, essa é a minha visão sobre essa questão. Prontos, fomos lá de novo na questão da formação, mas temos o caso em que, por mais que a pessoa, no caso, tenha feito alguma formação fora, não é? Às vezes fez a formação fora, mas quando nós temos um estrangeiro e temos um angolano, prefere-se o estrangeiro em relação ao angolano. Uhum. Na minha visão, conforme eu já falei anteriormente, é por conta da credibilidade, sabe? Se, por exemplo, alguém, ainda naquele exemplo de teres uma empresa, um angolano vir entregar o currículo na sua empresa e alguém que tenha vindo dos Estados Unidos entregar o currículo, seja sincera, quem é que tu vais admitir na sua empresa se tiveres que escolher apenas uma única pessoa? Boa questão. Então, é uma questão de credibilidade. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país muito evoluído tecnologicamente, em vários aspectos sociais. Então, quem vem de lá, a nossa avaliação é que seja essa pessoa que vai mudar a minha empresa no sentido de poder termos mais resultados. Então, é credibilidade do local onde a pessoa está a vir. Angola, nós temos credibilidade? Temos. Nós temos vários jovens a criar várias coisas todos os dias, nós temos empresas que não são criadas aqui por jovens angolanos, temos várias startups, sabe? Então é uma questão de. Por isso é que eu falo muito sobre a aposta, e o nosso tema é dito dessa forma: a aposta aos jovens angolanos. Não é só aceitar, mas é apostar. Apostar como? Dando oportunidade. Aposta, dá oportunidade, capacita esse jovem, vais ver que com o tempo ele consegue se entregar os resultados que tu, como empresa, precisas entregar para o mercado. Muito bem. Então, já com essa questão da aposta, não é? Quais são os pontos que oferece ou que apresenta como solução para que essas dificuldades, esses empecilhos que são enfrentados pelos jovens angolanos, também pelas empresas e também por quem pode apostar neles? Eu acho que todos nós precisamos jogar o mesmo jogo. O mesmo jogo por quê? Porque nós vamos ter o mesmo árbitro, vamos ter o mesmo contexto, vamos estar todos no mesmo campo e a bola precisa circular entre o campo. Ou seja, as empresas precisam entender, né, minha opinião, que Angola, de alguma forma, tecnologicamente, muito especificamente, vai melhorar com a aposta aos jovens angolanos também. Porque são angolanos, são eles quem estão cá, são eles quem conhecem o contexto, são eles quem vivem o dia a dia dos problemas que de facto a sociedade aqui em Angola passa. E também porque de alguma forma esses jovens é quem vão definir o futuro da nação. Então, se nós apostarmos para esses que de facto vão ser o futuro, de alguma forma nós vamos garantir que a próxima geração lá na frente consiga pelo menos conduzir os barcos nos próximos destinos. E também por parte de quem é o próprio talento, o jovem, o profissional, precisa entender que é um compromisso, precisa se comprometer em ser mestre, em ser bom, em ser profissional, em ser alguém que de alguma forma a sociedade ou as empresas olham e falam que não, nós queremos muito esse talento, nós queremos esse talento porque achamos que, mesmo até que ele não seja perfeito com aquilo que de facto é a necessidade ou o requisito da empresa, mas muito bem apostado, nós conseguimos garantir que esse profissional seja alguém que vai mudar pelo menos o quadro daquilo que é a avaliação deles sobre aquilo que é o mercado, os jovens ou os profissionais angolanos.
Muito bem, Delongando Vango, conta-nos lá, se tivesse que mudar alguma coisa no seu passado, mudaria? E o que mudaria? Ah, o que é que eu mudaria? Bom, eu acho que eu mudaria o facto de eu não ter dedicado o meu tempo e energia à tecnologia. Ou seja, se eu pudesse Mais fazer isso cedo. mais cedo, exatamente, se eu pudesse fazer isso mais cedo, eu faria. Porque a vida deu alguns contornos e fiquei um bocadinho distante da tecnologia, que era algo que eu tinha muita paixão desde muito, muito pequeno. E pronto, voltei apenas a ter esse contato com tecnologia em 2021, praticamente. E de lá para cá é o que eu tenho feito, voltado praticamente só para poder respirar tecnologia. Então é algo que eu sinto que se eu tivesse tido mais tempo de fazer mais cedo, hoje com certeza já estaria numa posição um bocadinho melhor, se Deus permitisse. Muito bem. E o que é que tem feito para aprimorar essas habilidades em TI? Estudado muito, eu tenho estudado muito, tenho investigado muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, gosta muito de ler, gosta muito de conversar com as pessoas, gosta muito de procurar conhecer outras culturas, outras visões, outros pontos de vista e com base nisso criar a minha própria, ou pelo menos procurar entender porque que aquela pessoa pensa daquela forma, como é que aprender com o outro, sabe? Então, o que eu tenho feito é ir atrás do conhecimento, e eu costumo dizer que o conhecimento hoje está a um clique de distância de nós, e nós precisamos de alguma forma tomar proveito disso, que é para poder nos capacitarmos como jovens e cada vez mais atingir níveis que de alguma forma colocam Angola numa posição de destaque também no mundo digital. Como CEO, fundador do Talk Comigo, não é? Como é que vê a sua plataforma daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, continuando trabalhando, eu acho que nós poderemos já ter um escritório, porque atualmente estamos apenas a agir como uma plataforma digital, online, vamos falar assim, mas ter um espaço próprio, que eu possa então assim dirigir as operações e de facto levar o sol comigo nos destinos que só a minha cabeça consegue ver. Então, eu acho que daqui a 5 anos estou trabalhando muito fortemente, sobretudo a partir desse ano. É um ano que eu sinto que tem muita coisa boa para o Talk comigo. Quem acompanha, de certeza, vai saber que vai dar conta que esse ano nós vamos ter muitas surpresas para o mercado. Mas, de facto, daqui a 5 anos é ter, de facto, uma estrutura física onde as operações do Sol Comigo poderão ser colocadas em prática e depois continuar a avançar. Muito bem, estamos no final do nosso podcast. Já? Qual a mensagem que deixa para os jovens angolanos, não é? Para todos aqueles que já estão no mercado de trabalho, para aqueles que ainda não estão, com relação às oportunidades, há estes também que devem apostar aos jovens? Qual a mensagem que deixa? Continuem se capacitando. Apenas isso. Bem resumido. Muito bem, assim foi o nosso podcast com o Dialogando Vamos. Muito obrigada pela sua presença, a Obrigado, sua Elias. participação, Obrigado. por compartilhar connosco aquilo que é a sua experiência, o seu conhecimento. Obrigado. Esperamos que continue a estudar, como aqui mencionou, e Certeza. que o seu projeto vá mais longe. Obrigado, obrigado. Amém. Muito bem. Assim, do outro lado, não é? Chegamos a mais um final do podcast Afronautas. Certeza que teremos mais episódios e também ricos em conteúdos. Você já sabe que deve nos acompanhar no Facebook, Instagram, estamos presentes também no LinkedIn e o nosso site é www.afronautas.com. Se subscreva no canal se ainda não fez isso, que é importante, comente, partilhe também. Pois é, já sabe que estamos agora no espaço, vamos de volta ao planeta Terra. Até a próxima.